Aqui quem fala é Tizil Capoeira e mais uma da série Psicomotricidade aplicada à capoeira. Então, hoje nós vamos falar de um teórico muito importante para as áreas que eu trabalho, que é a educação física, a psicomotricidade e a capoeira. Mas antes eu vou pedir para você compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e divulgar aí para todos os amigos, simpatizantes dessa área, tá bom? Então, vamos falar hoje sobre Jean Williams Fritz Piaget. Jean Piaget, um suíço que nasceu em 1896 e viveu aí até 1980. Foi biólogo, psicólogo e epistemólogo e desenvolveu aí a teoria da epistemologia genética, que é a construção do conhecimento genética, onde a epistemologia seriam os conhecimentos científicos e a genética a origem dos conhecimentos do sujeito. E o foco principal da teoria de Piaget foi o sujeito epistêmico, que é o sujeito que consegue construir conhecimento, que tem essa capacidade. E a base dos seus estudos se pautaram em duas linhas, que uma foi a partir da metodologia clínica, né? E a outra a partir da observação aos atos infantis, que seria o quê? O que a criança faz, como ela age, como ela realiza. Então a teoria de Piaget, ela diz respeito ao nascimento da inteligência, que consequentemente vem em desrespeito ao pensamento lógico do sujeito. Em 1905, Piaget teve contato com dois psicólogos, Binet e Simon, onde ele teve contato com um instrumento que eles estavam trabalhando para medir a inteligência das crianças. E esse foi o primeiro instrumento para medir ali a idade mental de um indivíduo. Porém, Piaget começou a se interessar pelos erros dos testes e não pelos acertos, porque ele começou a ver que a criança ela errava por conta de realizar o exame na lógica do adulto. Então ele começou a se interessar pelo erro e a partir disso ele veio a teoria da epistemologia genética. Então Piaget foi um interacionista, certo? Onde ele acreditava que a relação entre o sujeito, o meio físico e o meio social traz um desenvolvimento para aquele sujeito, onde o desenvolvimento intelectual e moral desse sujeito é obra de um sujeito que tem interações com o meio físico e o meio social. E essa interação traz esse desenvolvimento moral, intelectual. Então Piaget ele teve que ter uma linha de superação, né? Uma linha de superação baseado no que ele acreditava até então, que tinham duas linhas muito fixas para se acreditar, que era o empirismo, né? Aprender através do empirismo, e do inatismo. E ele teve que superar essas duas visões, certo? Que o empirismo nada mais é que o indivíduo ele adquirir conhecimentos provenientes do meio externo, né? Provenientes desse meio externo, que seria como se fosse uma cópia da realidade. E ele adquire conhecimentos através do ambiente externo. E o inatismo já é ao contrário, ele não dá valor ao ambiente externo, né? E é algo que está inato naquele indivíduo. É algo que ele já nasceu e que, para ele explorar o meio externo, ele não precisa de informações do meio externo, e sim de tudo que está inato a ele. E é o que acontece. Piaget teve que, superando a visão do empirismo e a visão do inatismo, ele chegou ao construtivismo. Então, Piaget, superando o empirismo e superando o inatismo, ele chegou no construtivismo, que nada mais é o sujeito que vai construir o conhecimento. E no construtivismo, o erro tem muito valor. A partir do erro, você consegue adquirir certas informações, tá? E o que acontece? Piaget deu muita importância à interação, apesar de não ter muitos trabalhos, né,
expostos, escritos sobre a interação, mas ele deu muita importância a isso. E a interação ela é uma ação recíproca entre fatores endógenos, que seriam o sujeito, e fatores exógenos, que seria o meio. E essa relação ela é dinâmica entre sujeito e meio, e tem um caráter bem dinâmico. Tá? Bom, e a partir da união, né, dessa interação entre fatores endógenos e exógenos, sujeito e meio, nós entendemos que a criança, ela pensa errado? Não. Ela pensa a partir da sua própria lógica, né? E aí nós acabamos tendo vamos dizer assim, um adultocentrismo, né? Um adultocentrismo. Tanto que tem uma teórica aí que chama Emília Ferreiro, que tem o estudo da psicogenese da escrita alfabética. E essa pessoa, ela foi aluna, né, de Piaget e segue essa linha de raciocínio, e aí a gente vem com um exemplo claro disso, né? Que, por exemplo, a criança, ela tem uma lógica de funcionamento mental da criança e tem a lógica de funcionamento mental do adulto. Porém, em muitos casos, isso vamos entrar agora aqui na capoeira, seja no balé, seja na escrita na escola, seja lá onde for que o aprendizado que o indivíduo, o aprendente, o aluno, a criança esteja inserido, muitas vezes nós queremos que as crianças ou o aprendente ele aprenda a partir da nossa lógica. Então, por exemplo, você pede para a criança escrever lá o nome dela, ela escreve. Você escreve o nome da criança e põe lá por escrito para ela copiar aquilo, e ela vai, copia, mas ela erra. Aí você, poxa, mas você errou. E nós temos que entender que ela ainda está num processo de desenvolvimento, onde ela tem uma lógica de entendimento e o adulto, a pessoa que está ensinando, tem uma lógica diferente. E para que essa criança chegue na lógica desse adulto, existe um processo, existe um período, existe uma forma, e cada indivíduo tem o seu tempo. Então, a pergunta e aí fica uma reflexão para todos vocês que estão assistindo: como a lógica infantil se transforma na lógica adulta, né? E a partir disso, então, Piaget vem lá com as fases ou fases de desenvolvimento, né? Ou os processos de desenvolvimento lá infantil, sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal, que o sensório motor vem de 0 a 2 anos, alguns autores falam de 6 meses a 2 anos, o pré-operatório vai ali de 2 a 6, 7 anos de idade, o pré-operatório, e o operatório concreto já vem ali de 6, 7 anos até 11, 12 anos de idade, e posteriormente o operatório formal de 12 à frente, mas isso não é uma regra, porque cada indivíduo é um indivíduo, cada um se desenvolve de uma forma, mas essa é a nossa grande questão. E eu acho isso muito legal, gosto muito de Piaget, porque assim como tem outros teóricos que falam de muitas coisas, e teóricos até mais afim na psicomotricidade, mas que a partir desses teóricos, e em cima disso que eu estou falando aqui, nós começamos a entender por que de repente é interessante nós dividirmos as nossas aulas por faixas etárias e não enfiar lá 10, 12, 30, 50 alunos de idades extremamente diferentes para fazer a mesma aula. A partir disso a gente começa a entender então que a lógica da criança de 7 anos é diferente da de 2, assim como a lógica que a gente pode ensinar uma criança de 12 é diferente da lógica da criança de 8. E consequentemente, isso se estende para pessoas adultas, porque a lógica que eu tenho praticando capoeira é diferente da lógica de alguém da mesma idade que nunca praticou capoeira. Então, a partir disso, né, aí a gente vai começar a falar sobre acomodação, assimilação e adaptação desses conhecimentos, desses estímulos, mas isso vai ficar para um próximo capítulo. Hoje eu queria falar só um pouquinho para vocês saberem quem foi Piaget, a importância
Eu particularmente gosto muito de Piaget. Eu espero que você tenha gostado. Me siga nas redes sociais. Instagram, Tizil.capoeira, YouTube, Tizil Capoeira e Facebook, Professor Tizil Capoeira SP. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e vamos para psicomotricidade aplicada à capoeira e se prepare para os próximos capítulos. Gratidão, Professor Tizil.